E aí, povo do nono ano, tudo bem com vocês? O bicho tá pegando, hein, galera? 2020 tá daquele jeito, hein? A gente vai ter muita história para contar. Ó, a aula de hoje é introdução às orações subordinadas, tá? As últimas aulas a gente viu orações coordenadas, agora a gente vai ver as orações subordinadas. Mas não adianta começar a ver isso aí sem fazer uma revisão de função sintática, tá bom? Então, são esses dois pontos aí, tá? Bom, as orientações são as mesmas, né? Vocês têm que anotar a data e a pauta no caderno, daí vocês vão colocar do jeitinho que tá aqui, tá? Semana de 8 a 12 de junho de 2020 e a pauta são 2 pontos. É o período composto por subordinação, parte 1, e a revisão de função sintática, ok? Então, vocês vão anotar isso aqui e também os conteúdos dos slides agora aqui que a gente vai ver, tá? Então, o primeiro slide é sobre orações subordinadas e o outro é a revisão de função sintática. Bom, a gente fez a revisão na última aula, acho que na penúltima aula, de frase, oração e período. Então, isso aí é importante, tá? Então, vamos lembrar. Eu tenho a frase nominal, que não tem verbo, eu tenho a frase verbal, que tem verbo. Então, uma frase verbal é a mesma coisa que uma oração. Então, quando eu tenho um período aí com mais de um verbo, eu tenho um período composto, né? Que é o que a gente está estudando agora, período composto. A gente viu o período composto por coordenação e agora a gente vai ver o período composto por subordinação. Essa imagem é da página 30 do livro. São 2 exercícios que eu vou fazer com vocês agora, tá? Eu vou resolver esses exercícios oralmente. E aí depois tem um slide com as respostas desses exercícios que vocês têm que copiar no caderno, tá bom? Então, este conteúdo aqui do livro, ele tem que estar no caderno, esses exercícios de 1 e 2. Se você quiser xerocar esta página, tudo bem, tá? Pode xerocar e pode colar no caderno ou copiar. É importante por quê? Porque são exercícios que vão ajudar a gente a entender essa parte da gramática, tá bom? Então, o exercício número 1 diz assim, ó. Releia este trecho de um período composto retirado de Por um Pé de Feijão. Por um Pé de Feijão é o texto que está nas páginas anteriores que a gente não leu e nem vai ler, tá? Bom, eu tenho aqui, ó, 4 orações, ó. Oração 1, o verbo diziam. Oração 2, o verbo dar. Oração 3, o verbo achavam. E oração 4, o verbo era, tá? Uns diziam que ia dar 30 sacos, outros achavam que era 50. Beleza. Então, eu tenho um período composto porque eu tenho 4 verbos aí. Letra A, a oração 2, essa aqui, ó, que ia dar 30 sacos, equivale ao termo uma quantidade. Quantidade, 30 sacos é uma quantidade. E a oração 4 também é uma outra quantidade, 50. Considere o período simples, uns diziam uma quantidade. Então, presta atenção, ó. O que aconteceu aqui, ó? Uns diziam uma quantidade, é a transformação de 2 orações em uma só. Então, ó, uns diziam uma quantidade, tem um verbo, por isso que é considerado período simples, tá? Esta oração aqui, ó, de período simples, ela foi tirada dessas duas. Uns diziam que ia dar 30 sacos, uns diziam uma quantidade. Uns diziam o quê? Que ia dar 30 sacos. Uns diziam o quê? Uma quantidade, tá? A mesma, então aí o exercício pede para a gente indicar as 3 funções sintáticas que o compõem, tá? Ó, uns diziam e uma quantidade. Uns diziam uma quantidade. Quem dizia? Uns. Uns é sujeito do verbo dizer. Este sujeito, uns, diziam o quê? Uma quantidade. Eu tenho aqui então, ó, o verbo transitivo direto e o objeto direto, tá? Então, qual é a resposta? Que está escrito no próximo slide lá, você vai ver. Uns é sujeito, diziam é verbo transitivo direto e uma quantidade é objeto direto. Então, galera, objeto direto e sujeito são funções sintáticas, tá certo? O verbo transitivo direto, o verbo intransitivo e etc e tal, é a classificação do verbo que também é considerada, não é considerada uma função sintática, tá? É só a classificação do verbo. No caso aqui, quais são as 3 funções sintáticas? É o sujeito, o objeto direto, ó,
uma quantidade tem dois termos. Então, eu tiro o núcleo do objeto direto, que é quantidade, sobra o uma. O uma que vai ser considerado adjunto adnominal. Tudo bem? Uns, sujeito, uma, adjunto adnominal e quantidade, objeto direto. Depois, mesma coisa para outra frase. Considere o período simples, outros achavam outra quantidade, que é esse aqui, outros achavam o quê? Que era 50. Então, essas duas orações, elas foram transformadas em uma. Outros achavam o quê? Outra quantidade. É a mesma coisa. Quem achava? Outros, sujeito. Esse sujeito, outros, achava o quê? Outra quantidade. Objeto direto, outra quantidade. Núcleo do objeto direto, quantidade, sobrou outra. Todas as vezes que eu tiro o núcleo, geralmente aquele que acompanha o objeto direto é adjunto adnominal, tá bom? Então tá. Respondida a letra A. Letra B. Conforme a estrutura sintática que você analisou no item A, pode-se afirmar que as orações 2 e 4, essa aqui, que ia dar 30 sacos e que era 50, desempenham qual função sintática? Gente, a função sintática dessas orações é a função sintática do núcleo que sobra. Então, olha o que eu falei, Uns diziam o quê? Uma quantidade. Eu falei que isso aqui é objeto direto, não é? Qual que é o núcleo disso? Do objeto direto, quantidade. Então, nós temos aqui orações que exercem a função sintática de objeto direto, tá? É isso. O núcleo da oração vai ser a função sintática dela, que no caso aí é o objeto direto. Tudo bem? Agora, o exercício 2 apresenta uma outra função sintática. Observa aqui. Eu tenho oração 1 e oração 2. No fim, começa a cerca que separa o nosso pasto da estrada, tá? A oração 2 equivale à divisória, ou seja, o que separa o nosso pasto da estrada faz uma divisão, faz uma separação. Quem que faz essa divisória? Quem que faz essa separação? A cerca. Então, vejam que a cerca está numa oração e aquilo que a caracteriza está na outra oração, tá? Como que a gente transforma isso num período simples? Resposta da letra A. No fim, começa a cerca divisória do nosso pasto da estrada. Eu simplesmente tirei aqui, eu posso colocar qualquer adjetivo que caracterize cerca. No fim, começa a cerca divisória, separatista. Separatista não dá para colocar aqui no conceito, no contexto não dá. Então, eu só substituo divisória pelos verbos aqui e faço as alterações necessárias. Eu tiro o que e eu coloco a preposição aqui junto com o artigo, tá? No fim, começa a cerca divisória do nosso pasto da estrada. Tudo bem? E aí fala assim, no período mencionado no item A, que termo desempenha a função sintática de sujeito? Gente, aqui, no fim começa a cerca. O que começa? A cerca. Então, cerca é o sujeito, tá? O verbo, ele é intransitivo. Por que o verbo é intransitivo? Porque ele não exige um complemento, tá certo? O verbo, ele apresenta uma informação, que no caso é o lugar da cerca, no fim, tá? Então, eu tenho, vou responder a letra B, depois eu vou voltar aqui para falar essa questão do complemento e da informação. Veja bem, o que começa? A cerca. A cerca começa onde? No fim. Então, eu tenho cerca, sujeito, começa, verbo intransitivo, e no fim, adjunto adverbial de lugar. Tudo bem? Essa é a resposta da letra B. Depois, na letra C. No sujeito que você apontou, o núcleo é cerca. O termo divisória desempenha qual função sintática em relação a esse núcleo? Gente, todas as vezes que eu tenho um termo acompanhando um substantivo que exerce a função de apresentar uma característica, que é o que o adjetivo faz, a função vai ser adjunta adnominal. Tá certo? Igual aqui, eu tive os artigos aqui, este artigo uma e o pronome demonstrativo outra como adjunta adnominal de quantidade, eu tenho aqui o divisória como adjunta adnominal de cerca, tá bom? Então, a resposta da letra C é função sintática adjunta adnominal.
E depois na letra D, qual a função sintática a oração 2 desempenha em relação à oração 1? Eu não substituí a oração 2 por um adjunto adnominal? Então a função da oração 2 vai ser a função de adjunto adnominal, tá? Então aqui, ó, o que aconteceu no exercício 1? As orações, quando a gente transformou elas em períodos simples, elas apresentaram qual função sintática? Objeto direto. Então a oração ela vai ter a mesma função sintática, objeto direto. E aqui nós substituímos a oração por um adjunto adnominal. E aí o que acontece? A oração tem a função de adjunto adnominal, tá? Ela vai exercer a função que ela estiver apresentando ali, do núcleo que ela estiver apresentando. Agora, para fechar esses dois exercícios, é importante a gente pensar no seguinte: existem verbos que exigem complementos. Existem verbos que apresentam informações, tá? Então, se eu falar assim para vocês, gente, ela disse, e parar a oração aí, todo mundo vai perguntar, ela disse o quê? Porque se eu falo ela disse, essa oração ela tá incompleta. Agora, quando eu falo assim, por exemplo, ela caiu, tá esquisita essa oração? Ela tá incompleta? Ok, eu posso querer saber quando ela caiu, de onde ela caiu, como ela caiu, tudo bem. Mas a oração em si, ela não tá estranha, ela não tá incompleta, ela tá completinha, tá? Então, o verbo que apresenta, que exige o complemento, é o verbo transitivo. E o verbo que não exige complemento, que ele apresenta só uma informação a mais, ele é intransitivo, tá? Então, os verbos aqui, ó, dizer e achar são verbos transitivos, porque eles exigem o complemento. Já o verbo aqui, ó, começar, ele é intransitivo, tá? Porque se eu tirar, por exemplo, aqui no fim, ó, começa a cerca que separa o nosso pasto da estrada. A oração não fica incompleta, você entende perfeitamente. Agora, se eu falar só assim, ó, uns diziam, outros achavam. A gente vai querer saber o que uns diziam e o que os outros achavam. Percebe? Então, essas orações, elas funcionam como complemento, tá? Agora, aqui não. Aqui, ó, o verbo começar, ele não exige essa informação aqui, ele só apresenta essa informação, não é uma exigência, tá? Bom, então vamos lá. A gente, ok, período composto por subordinação, então vamos voltar aqui só para finalizar. Eu tenho a oração subordinada, ela apresenta um complemento em relação à oração principal ou uma informação. Tudo bem? E aí o nome dessas orações vai ser o nome da função sintática, tá? Agora vamos revisar a função sintática, daí essa é a primeira parte da revisão de função sintática, tá? Eu vou falar somente sobre essa questão de verbo transitivo e intransitivo, porque se você, assim, resolver essa questão do verbo, o resto que aparecer agora vai ser tranquilo, tá? Então, olha, vamos lá. Toda oração tem um verbo. Alguns verbos exigem complementos, outros não. É fácil saber quando o termo que o acompanha é exigido, basta pensar. Se a oração estiver completa, se ela não estiver pedindo simplesmente uma informação, então o verbo não está exigindo o complemento. Foi o que eu falei na aula passada, no slide passado. Observa este exemplo, ó, ela caiu. Aí você vai analisar essa frase, ela está estranha? Ela não está estranha, ela caiu, pronto, ela caiu. Quem caiu? Ela, acabou. Você consegue entendê-la? Sim, consigo, a gente consegue entendê-la sim, tá? Agora, se eu falar que ela caiu da escada, se eu falar que ela caiu ontem, se eu falar que ela caiu de mau jeito, isso vai ser uma informação a mais, ou seja, este verbo, ele não exige um complemento, ele só apresenta uma informação a respeito dessa ação. Agora, olha essa frase aqui de baixo, ela pediu dinheiro. Se eu falar simplesmente assim, ó, ela pediu. Oi, tudo bem, gente? Ó, o Isaac pediu. Todo mundo vai falar, mas pediu o quê? Tá vendo a diferença? O verbo pedir, ele exige um complemento, tá? É diferente do outro verbo lá. Então, concluindo, o verbo que exige complemento, ele é chamado de verbo transitivo. E o que não exige, de verbo intransitivo, tá? Então, memorizem esses nomes aí. Bom, depois, então, de vista que nós vimos as orientações e a teoria,
Aqui estão as respostas escritas dos exercícios 1 e 2 lá da página 30, tá? Então, vocês vão copiar isso aqui no caderno, tá certo? Exercício 1, exercício 2, página 30, tá? Então, aqui eu esqueci de colocar o adjunto adnominal aqui, tá? No exercício 1. Então, eu tenho o uns sujeito, eu tenho diziam que é verbo transitivo direto, lembrando, isso não é função sintática, é a classificação do verbo, tá? Então, aqui, ó, uma quantidade é objeto direto. Vocês vão acrescentar aqui, ó, uma adjunta de nominal. Mesma coisa aqui, outro sujeito achava um verbo transitivo direto, outra quantidade objeto direto e aqui embaixo outra adjunto adnominal. Tudo bem? Bom, então aí tem as respostas, é só vocês copiarem, tá? Isso aí tem que estar no caderno, é tarefa. Eu resolvi o exercício oralmente, expliquei, e aí é como se eu tivesse escrito ele na lousa, vocês vão anotar no caderno. Agora, esses exercícios extras vocês vão fazer sozinhos. E eles são simples. Então, exercício 1 é para você dizer o seguinte: os verbos destacados, eles não estão destacados, tá? Parabéns para mim, eu vou dizer quais são eles. No material impresso ficou destacado, mas aqui não, eu vou dizer quais são. Analise os verbos destacados das orações abaixo e escreva VT para verbo transitivo, ou seja, aquele que exige o complemento, e VI para verbos intransitivos, aqueles que apresentam uma informação. Então, qual é a dica? Você vai ler a frase, o sujeito e o verbo. Se a frase estiver ok, tudo bem, é um verbo, este verbo é um verbo intransitivo. Se a frase não estiver, se estiver faltando alguma coisa na frase, o verbo vai ser transitivo. Então, ó, eu vou falar primeiramente quais são os verbos que eu quero que vocês destaquem, ó. Saiu, precisa, quer, venha, caiu e disse, tá? O verbo viria e o estava aqui, não. Então, são 6 verbos, tá? Bom, então, beleza. Você vai ler, né, o sujeito, ó, o sujeito é ela, ele e com o verbo. Então, se tiver completo, ok, verbo intransitivo, se não, verbo transitivo. Agora, preste atenção. Os verbos transitivos exigem complementos, os verbos intransitivos apresentam informações. Responda abaixo quais são os complementos ou as informações apresentadas pelos verbos aqui em cima. E aí você vai escrever antes se é complemento, se é informação, tá? Então, por exemplo, ó, eu já resolvi a letra A, tá certo? O verbo saiu da letra A não exige complemento, pois eu digo que alguém saiu. A oração, pois se eu digo que alguém saiu, a oração não fica incompleta. Ó, ela saiu. Pronto, acabou. Mais cedo é uma informação a mais, não é um complemento. Então é a mesma coisa do exemplo que a gente viu lá do caiu, tá certo? Então, ó, no caso aqui, ó, ela saiu. O verbo apresenta um complemento ou uma informação? Ele apresenta uma informação. Qual a informação? Mais cedo, tá? Vejam, então, que eu já respondi a letra A do exercício número 1, né, gente? Fazendo essa análise aqui, ó. Eu fiz essa observação aqui embaixo, tá? Então, vocês vão fazer a mesma coisa aqui. Ela precisa. Ok? Ela precisa. E aí? Isso tá completo? Tá ok ou tá faltando alguma coisa? Tá? Se estiver faltando, vai se chamar complemento. E se não estiver faltando, vai ser uma informação a mais. Ok? Bons estudos. Lembrando que o plantão é na terça-feira, tá? Qualquer dúvida, estamos lá. Boa aula. Leiam as orientações antes de fazer pergunta, assista ao vídeo, né, gente? Tem muitos alunos enviando perguntas assim que estão explicadas no vídeo, tá? Não tem necessidade disso, ok? Se cuidem aí, juízo, beijo e até mais.